Olá pessoal, como eu havia dito, então, hoje nós estamos aqui com o Danilo. Danilo, que é sócio proprietário da empresa Espaço In. O Danilo tem dado capacitação em todo o Brasil e agora, nesse mês aqui, que todos estão descansando, os alunos, nós, professores, estamos tendo a grata satisfação aqui na Faculdade do Vale de Avaré de ter a capacitação. E ele vai nos dar uma palhinha do que ele tem nos falado e mais, ele vai tratar especificamente da docência nos dias de hoje. Danilo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito aí o nosso bate-papo para falar da docência nos dias de hoje. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. E é um desafio. A docência nos dias de hoje é um desafio para nós docentes, um desafio para os alunos, porque sem professor não tem futuro o país, não tem futuro o mercado de trabalho. Agora você veja bem, nós temos um sério problema hoje que os professores, de uma forma geral, têm competido com a tecnologia. Não só com a tecnologia em sala de aula, como smartphone, iPad, enfim, mas também com o YouTube. Porque antigamente você dava aula e passava ali o seu conhecimento. Hoje o aluno acompanha a sua aula em tempo real. O que você está dizendo, ele está falando. E hoje nós temos as aulas no YouTube. Para quem quer, há uma complementação. A docência ficou mais difícil? Eu não sei se mais difícil é a palavra certa, mas eu acho que o professor tem um desafio maior. Né? O professor que está preparado, o professor que busca se atualizar, o professor que entende de metodologias e constrói uma aula com o aluno, e a palavra-chave aí é criar a aula com o aluno, co-criar, criar junto à aula, ele vai conseguir fazer com que a aula dele seja interessante, Wagner. Ele vai conseguir ter a atenção do aluno, ele vai ter esta concorrência, mas uma concorrência benéfica, ou melhor, ele vai ter um apoio dos instrumentos que estão na internet, ou da videoaula do professor no YouTube, ou de alguma imagem, de algum vídeo que ele tem. O professor que não se atualizar, o professor continuar fazendo da mesma forma, um aluno atrás do outro, aulas expositivas, sem atratividade, sim, para ele ficou bem mais difícil a docência. Isso também vai ter que dar mais tempo de hora-atividade para o professor do que em sala de aula, porque para preparar essa aula já é uma coisa diferente. Então, a gente está vivendo um momento onde se fala muito em metodologias ativas. E eu parto do princípio que a metodologia ativa, a maior base ou a principal função da metodologia ativa é falar a língua do aluno. E como que você fala a língua do aluno? Você precisa se conectar ao que ele está assistindo, ao que ele está vivendo, ao que ele está jogando. Você precisa falar a vida dele, o dia a dia dele. Como você faz isso? As séries do Netflix, o que está passando na televisão, o que está acontecendo na vida real. Os jogos de videogame são riquíssimos para você usar como contexto para a sua aula. E sim, isso vai demandar um tempo de preparação de aula maior do que o docente está acostumado. O docente vai ter que criar. O que acontece muitas vezes é que o docente está acostumado a montar um material e usar aquele material por 1, 2, 3 anos. Isso não cabe mais nos dias de hoje. Se você pensar na docência, vai ter que ter uma atualização constante do seu material, porque ele vai ficar velho com uma velocidade muito maior. Assim como tudo hoje, a velocidade da tecnologia hoje é algo surreal. Você pega coisas que nós compramos, como GPS não existe mais, a USB, a pendrive USB já não está mais funcionando, colocamos tudo nas nuvens. Máquina fotográfica, lembra que tinha Kodak, que tinha filmes. Sim, então toda essa evolução, ela também chegou na educação. E o professor que não entender isso, que não se atualizar, não se preparar, ele vai ter uma concorrência desleal para ele. E essa atualização também, o que a gente tem visto é o seguinte, antes demorava um bom tempo, 10, 15 anos. Agora não. Não. Como você disse, um ano a aula já está despreparada. Exatamente. Não é? Já não tá, o que você preparou já não serve mais para o próximo ano. Se eu pensar no ensino superior, às vezes 6 meses. 6 meses. Se eu pensar no ensino superior, às vezes 6 meses. Porque no ensino superior, ou eu trabalho com o dia a dia, com o que está acontecendo no dia a dia, ou não faz sentido para o aluno. Né? Se você pensar em termos de conteúdo, ele tem o conteúdo na palma da mão hoje. Hoje o smartphone propicia isso para ele. Foi o que você falou. Qualquer disciplina, você cita uma disciplina, vai na internet, tem aulas e aulas disso. Então hoje o professor ele precisa se fazer um apoiador do crescimento do aprendizado do aluno. O professor hoje, é algo que a gente fala muito na educação básica, que é a formação integral.
O professor do ensino superior ele tem que fazer a formação integral. O professor hoje do ensino superior ele tem que entender que ele não tem mais só que dar lá direito, história, ciências da natureza ou qualquer uma das disciplinas. Ele tem que fazer uma formação integral, onde ele vai ensinar as questões técnicas e educar o seu aluno. Então ele vai ter que falar do todo. E aí é uma mudança sim, de comportamento nos docentes. Agora você imagine o curso de Direito. Hoje muda, o julgado, o Supremo Tribunal Federal julga um assunto hoje, ele já mudou tudo que está escrito. Ele mudou toda a jurisprudência. E aí vem ao encontro do que eu estou te dizendo. Então, a sua aula tem que ser atualizada toda semana, a sua aula tem que ser atualizada mensalmente. O professor hoje, que ele não entende que a docência é a principal profissão, e que ele fala, eu dou aula porque eu quero complementar minha renda, eu quero ter bico, ele está perdido, não há mais espaço para esse docente no mercado. Primeiro porque com a demanda do ensino à distância, diminui a oferta de aulas. Sim. Então você tem uma oferta menor de aulas, o que vai fazer com que a gente necessite menos de professores para atingir um número maior de alunos. E um outro ponto, as vagas que sobrar vai ser para os professores que entendem que são docentes de verdade, que falam com orgulho, eu sou professor, eu sou docente. E isso é muito importante porque nós vamos ter, ao mesmo tempo que diminui o número de docentes por conta do ensino à distância, uma qualidade maior de docentes em sala de aula, porque é aquele cara que entende que ele é docente, que ele prepara o material dele e que ele entende que cada aula é uma aula, ele não vai mais ficar com o mesmo material 1, 2, 3 anos. Isso também não é só na docência. Não, isso vai ficar no mercado os melhores. Sim. E isso é até interessante quando a gente pensa de falar para o nosso aluno que assim, não há mais espaço no mercado para medianos. Não. Vou explicar isso de uma forma melhor. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 100 médicos se formando por ano. Hoje nós temos 10 mil. Exato. Então, a concorrência para medicina, para direito, para engenharia, para arquitetura, para agricultura, a concorrência vai crescer muito. Então, essa geração que está agora nos bancos da faculdade é uma geração que não vai ter facilidade para conseguir emprego, não. Muito pelo contrário. Conseguir um lugar ao sol para eles vai ser algo bem complexo. E aí é muito interessante que a gente entenda, Wagner, que nós, professores, somos o ponto de apoio desses caras. Que nós precisamos estar na formação integral deles, porque eles vão ter uma concorrência muito grande. E prepará-los para esse mercado, prepará-los para a vida, vai ser sim nossa principal função. Agora, é necessário também que haja uma conscientização deles em relação a tudo isso que você falou. Não tem mais lugar para mediano. Você tem que dar o seu melhor. A gente entra num diálogo agora, numa questão sobre as gerações. Essa geração ela está sendo marginalizada em alguns pontos. A geração do mimimi, é a geração do não quer nada com nada, é a geração que não sabe lidar com frustrações, ou, por exemplo, como estão sendo chamados, a geração floco de neve. Eu não gosto desse julgamento, e não para essa geração, mas para nenhuma. Se a gente for fazer um estudo das gerações, os baby boomers, por exemplo, foi a geração que mais causou ruptura na geração anterior. É a geração do estoque, é a geração do sexo, drogas e rock and roll, e é a geração hoje do pessoal que está se aposentando. E é uma geração que causou muito na época dele. Toda geração tem seus pontos positivos e negativos. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Essa geração de agora, ela sim tem algumas dificuldades, ela tem uma comunicação hiperbólica, ela tem uma dificuldade em lidar com frustração, sim, mas isso é culpa de nós, pais, que não ensinamos isso, nós não ensinamos inteligência emocional na escola, na educação infantil, nós não ensinamos isso em casa para eles. Um exemplo que você deu muito legal na aula de hoje foi em relação ao presente. Como nós ganhávamos presentes. Sim. Eu acho que é interessante você falar isso. Se você pensar, a nossa geração, né, a geração X ou a geração de baby boomers, nós ganhávamos 1, 2, 3 presentes por ano. Eu brinco que eu ganhava um presente de aniversário, um presente de Natal. E se meus pais tivessem dinheiro, eu ainda era criança. Se meus pais não tivessem economicamente bem na época, eu já não era mais criança. Hoje, se você pegar, eu venho recentemente de um aniversário de uma filhada minha, onde ela tinha lá no aniversário 30, 40 convidados, ela ganhou 30, 40 presentes. Né? E a quantidade de presentes. E isso, se você estudar, se você for a fundo, você vai entender que está tendo uma superficialidade. As crianças não querem mais nem brincar, elas querem só a sensação, o prazer de abrir o presente. Por isso que não dá conta, não termina. Né? Não, você não se sente satisfeito nunca com o presente, porque terminou de abrir, você já quer outro e outro e outro. Porém,
é demanda dos novos tempos, é demanda dos dias de hoje. E a gente precisa entender isso até para trabalhar isso em sala de aula, tá? Porque não é só na criança pequena, tá? É no adolescente, é no cara que está no banco da faculdade também. É a questão do querer mais e mais e mais e não conseguir trabalhar a satisfação dele e o entendimento dos ganhos que ele está tendo. Por isso a importância da capacitação para a adequação do momento. Muito, muito. O docente hoje ele precisa entender só da disciplina que ele leciona? Não. Ele precisa entender de comportamento, de padrão comportamental, ele precisa entender do mercado como um todo, ele precisa estar muito mais atualizado do que qualquer outro profissional, porque ele tem que entender de tudo o que está acontecendo, porque ele vai na sala de aula ser cobrado do aluno e questionado. O professor hoje, se não estiver em constante atualização, ele não tem tempo de pensar. Porque hoje você tem o telefone na mão do aluno na sala de aula que ele fala, olha, mas aqui na internet está dizendo tal. Então o professor ele precisa entender isso, porque ele vai ser indagado, questionado o tempo todo. Wagner. A docência ela passou por uma evolução, e eu não falo mudança, eu falo evolução muito benéfica. O problema é que nós ainda temos docentes, Wagner, que não evoluíram. Né? Então a gente está num choque de momento. Se você me perguntar se eu tenho um olhar pessimista ou otimista, o meu olhar é muito otimista. Eu entendo que a educação nunca evoluiu tanto como está evoluindo hoje. Nós temos agora a nova BNCC, que é a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, que está inserindo a inteligência socioemocional. Nossas crianças vão começar a trabalhar a inteligência socioemocional, então essas crianças que estão agora na educação infantil, no ensino fundamental, vão começar a ter uma percepção diferente de mundo, e isso é muito importante, porque a gente vai corrigir uma falha que nós tivemos com os que estão agora na faculdade. Né? Então, muito do que se fala dessa geração é falha nossa. Nós não ensinamos, nós não educamos, nós não demos para eles. Cobrar isso deles, que eles não têm, porque deveria ter, é tirar a nossa responsabilidade da frente. Muito bem. No próximo bloco, nós continuaremos aqui batendo um papo com o Danilo. E o Danilo dando essas explicações aqui para nós docentes, e você aí que está assistindo, não só o docente, mas os pais também têm que acompanhar. Aguarde e voltaremos já.